Profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. A minha Bíblia diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme, e haviam ali muitos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O lugar era grande, o espaço era grande, e a quantidade de ossos era grande, e o estado deles era muito seco, estavam ali há muito tempo. Verso 3: Deus me perguntou, Ezequiel, dizendo: Filho do homem, Deus pergunta para ele: esses ossos poderão tornar a viver? Confesso, meus irmãos, que se eu tivesse que responder essa pergunta, a minha fé talvez não alcançaria uma resposta positiva neste momento. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ezequiel argumenta: ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu sabes se esses ossos vão poder viver ou não. Verso 4, então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Essa foi a palavra que Deus orientou Ezequiel a proclamar. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Verso 9, a seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. A profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel teve esta visão, uma visão fenomenal. E esta visão, como nós lemos no texto, ele estava num vale de ossos muito secos. Ele então é questionado pelo Senhor se aqueles ossos poderiam voltar a viver, se aqueles ossos poderiam ter vida novamente. Então Ezequiel responde para Deus dizendo: Deus, só o Senhor sabe, só tu sabes se isso pode acontecer ou não. Ezequiel então entendia que ele não tinha essa capacidade de discernir. Então ele é desafiado, Deus desafia o profeta Ezequiel a profetizar que aqueles ossos, sim, eles iriam ter vida novamente. E o texto fala exatamente isso. Ele atende o desafio do Senhor. O profeta Ezequiel lança uma palavra, de bênção, de profecia, de vida sobre aqueles ossos, na medida e da forma que Deus havia ordenado. Ele diz exatamente aquilo que Deus havia orientado para que ele pudesse falar. E então começa a acontecer, na descrição de Ezequiel, um barulho. Os ossos começaram a se chocar um com o outro. Lembrem que o vale era muito grande e ali haviam muitos ossos. Então nós podemos entender que o crânio estava num lado, a tíbia estava no outro lado, o perônio estava no outro lado, a costela separados, e à medida que Ezequiel profetizava, aqueles ossos começaram a se movimentar, e ao tentar se encontrar, eles se batiam. Essa é a imagem que eu fiz na minha mente ao ler esse texto. Os ossos começaram a se chocar, tanto que ele disse que o som era como um som de chocalho. E a partir então dessa profecia, os esqueletos se formaram.
né, os ossos de cada corpo encontrou o seu parceiro, o seu companheiro. Depois Ezequiel vai profetizando, ele diz que vê brotar, nascer os tendões, né, os nervos, depois a carne, os músculos, e por fim então a pele cobriu aquele esqueleto que agora já era um corpo perfeito, embora Ezequiel diga que ainda não havia vida, ainda não estava respirando, e ele novamente é desafiado a profetizar, para que agora a vida de Deus viesse sobre aqueles cadáveres. E Ezequiel invoca então o Espírito, né, o sopro de Deus, e esse Espírito então vem sobre aqueles corpos, e acontece exatamente aquilo que Deus disse, eles recebem vida, e eles se colocam de pé. Agora não eram mais ossos num vale, agora não era apenas um esqueleto ou um corpo inerte, agora eles tinham vida, e eles se colocaram em pé. A profecia de Ezequiel, ela é direcionada ao povo de Israel, à nação de Israel, que ao se afastar do Senhor, ao pecar contra o Senhor, ao abandonar o Senhor, essa nação, esse povo foi levado cativo para a Babilônia. E essa profecia então é para aquele povo que, escravo na Babilônia, perde a sua esperança, perde a sua expectativa, e eles estavam justamente nesta mesma condição. Eles não tinham esperança, eles não tinham mais nenhuma perspectiva de uma mudança. Então Ezequiel traz essa profecia para que a esperança no coração deles fosse renovada, para que eles pudessem aquecer o seu coração de que nem tudo estava perdido e de que aquele cativeiro não era o fim da nação. Deus iria trazer eles de volta. E eles então, se sentindo como ossos secos, recebem do profeta Ezequiel essa palavra de renovo, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, assegurando que Deus iria trazer eles de volta para a terra, Deus iria plantar eles novamente em Canaã, eles voltariam a ter comunhão com o Senhor, e eles iriam novamente cultuar e adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Lá no versículo número 11, nós vemos essa informação, aonde a palavra diz: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu, nós fomos exterminados. Quantas pessoas estão vivendo exatamente essa mesma condição? Ou sentindo, meus irmãos, essa mesma realidade? Quantos de nós já oramos em lágrimas diante do nosso Senhor, dizendo: Deus, os meus ossos se secaram? Quantas vezes você derramou lágrimas diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não tenho mais esperança? Quantas vezes nós, olhando uma realidade em que nós estamos vivendo, nós dizemos: Deus, eu não vejo saída, eu estou em desespero, como se nós estivéssemos vivendo a mesma realidade do povo de Israel. Então Deus traz essa profecia para animar o coração daquele povo, para trazer esperança para aquela nação, para renovar no coração deles essa esperança e essa perspectiva. Primeiro passo do agir de Deus, primeira ação do Senhor, nós encontramos no verso 7 do capítulo 37 do Gênesis. Como eu disse para os irmãos, são 4 passos do agir de Deus para que nós possamos mudar a nossa condição de cativeiro ou a nossa condição de ossos secos, para que nós possamos nos levantar e sermos vitoriosos. 4 passos, eu quero que você guarde esses passos no seu coração. Se você tem uma caneta, um papel, anote eles para depois você refletir na sua casa. Verso 7 do capítulo 37 de Ezequiel. Deus, ele dá forma àquilo que foi destruído. Esse é o primeiro passo. Deus dá forma para aquilo que foi destruído. Verso 7. Então eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um osso se chocando com outros ossos, né? Um som de chocalho. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões. Já é a segunda parte desse movimento. Então, meus irmãos, qual que é o primeiro passo do agir de Deus? Ele dá forma àquilo que foi destruído. Olhando para a sua vida, para a sua realidade, o que foi destruído?
O que foi quebrado? O que foi perdido? Aonde você perdeu a esperança? Sobre o que você perdeu a esperança? Ao olhar para a sua vida, em que cenário você não vê mais perspectiva? Você desanimou, você esmoreceu, você se abateu. É nisso que Deus nessa noite vai trazer para você uma palavra, dizendo: não permaneça nessa condição, nesse estado. Deus pode mudar esta realidade. E como que Ele faz? Primeiro, Ele dá forma àquilo que havia sido destruído. Lembra do Gênesis capítulo 1 que nós lemos? No verso 1 e no verso 2, a terra era sem forma e vazia. E Deus começa então no verso 3 dar forma àquela criação. O mesmo paralelo de Gênesis 1 nós podemos encontrar aqui em Ezequiel 37. Os mesmos 4 passos do agir de Deus na criação do Gênesis, nós vemos Deus agora transformando a realidade da nação de Israel e a realidade desses ossos secos, que é também a nossa realidade. Primeira coisa que Deus faz, Ele dá forma para aquilo que foi destruído. Amém? Os primeiros passos para a renovação é quando Deus começa a formar os esqueletos. É o que Ezequiel narra. Os ossos começaram a se movimentar e eles então se acharam, se encontraram e os esqueletos foram formados. Os ossos que antes estavam espalhados longe uns dos outros, agora começam a se unir. Agora começam a tomar forma. Aquilo que era apenas uma desolação, um cenário de caos, de trevas, de desesperança, agora começa a tomar forma. O caos agora começa a se organizar. O vale de ossos secos começa a ser mudado e os ossos tomam o seu lugar, cada osso encontra o seu osso. E Ezequiel diz no verso 7 então, que os ossos formaram esqueletos. Esse é o primeiro passo do agir de Deus, é pegar tudo que está destruído, é juntar os pedaços, juntar os cacos, colocar isso em ordem e começar um processo de transformação. Lembram de Neemias, quando nós lemos aqui Neemias na campanha de missões estaduais, que ele chegou em Jerusalém e viu as muralhas todas destruídas? O que Neemias faz? Ele faz uma análise daquela situação e ele vê que dentro daqueles escombros haviam muitas pedras lá que poderiam ser reutilizadas, e ele assim faz. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Deus pode gerar do nada, como fez em Gênesis, mas Deus pode aproveitar situações ou realidades na nossa vida e começar a organizar. É isso que Deus pode fazer e é isso que Ele quer fazer. Se na nossa vida, se na sua vida, na sua família, na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida particular, se na nossa igreja as coisas estão fora de ordem, as coisas estão desorganizadas, se não há esperança, se o cenário é de trevas, de caos, nós temos que agir como o profeta Ezequiel. E qual foi a ação de Ezequiel? Obedecer à voz de Deus. E o que Ezequiel fez? Ele profetizou. Pastor, mas nós somos batistas, nós não profetizamos. Sim, meus irmãos, nós profetizamos, porque o profetizar aqui é você lançar palavras, é você declarar com os seus lábios, e você pode fazer isso em oração. Ore, profetize em oração sobre essa realidade que você está vivendo. Ore, profetize em louvor para que essa realidade mude. Você pode sim abrir os seus lábios, como fez o profeta Ezequiel, e obedecer à voz e à palavra e à vontade de dizer, ore e diga: Deus, muda essa realidade. Senhor, transforma essa condição. Deus, muda isso que está acontecendo na minha vida. Ou seja, profetizar, declarar palavras de bênção sobre as áreas que estão destruídas. Palavras de bênção sobre as vidas ao nosso redor que estão destruídas. Palavras de bênção nos nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos. Palavras de bênção na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Palavras de bênção com fé no nosso coração e orientado pelo Senhor, tem um poder extraordinário e sobrenatural. Deus quer dar forma, Deus quer unir, Deus quer restaurar aquilo que foi destruído pelo inimigo das nossas almas. Primeiro passo, Deus começa a dar forma àquilo que estava destruído. Amém? Segundo passo, porque não para aqui. Segundo passo está no verso 8, do mesmo capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel continua descrevendo o cenário. E no verso 8 ele diz: olhei e os ossos, ou seja, os esqueletos que foram formados, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia
o Espírito neles. Segundo passo do agir de Deus, Deus aperfeiçoa a sua obra. Amém? Deus dá forma para aquilo que estava destruído, e agora Deus vai aperfeiçoar a sua forma, a sua obra, a sua criação. É o mesmo paralelo que nós vemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 19. Você está com a sua Bíblia em mãos? Abra esse texto do capítulo 1 do Gênesis, a partir do verso 11 ao verso 19. A primeira etapa da criação de Deus vai do capítulo 1 do Gênesis até o verso 10, aonde Deus declara para haver luz, e a luz aconteceu. Deus declara para que haja um firmamento, a terra se separe das águas. Deus declara para aparecer uma porção seca no verso 9. Então Deus faz um primeiro mover da sua criação. E aqui no Gênesis, a partir do verso 11 até o verso 19, eu leio porque é o mesmo paralelo de Ezequiel 37, Deus aperfeiçoa aquilo que ele havia feito. Verso número 11, Deus declara: cubra a terra de vegetação, as plantas deem semente, as árvores produzem seus frutos, a terra fez brotar a vegetação e as suas plantas. Então perceba, meus irmãos, o mesmo cenário de Ezequiel. Ezequiel diz que sobre os esqueletos agora começou a brotar a pele ou os tendões, começou a surgir a carne. E aqui no Gênesis Deus diz que a terra começou a cobrir-se de vegetação, de plantas. Perceba que Deus traz a mesma imagem. Verso 12, a terra fez brotar a vegetação, as plantas. Depois nos céus, os luminares, as estrelas, o sol, a lua. Deus começa a fazer esse movimento de aperfeiçoamento daquilo que ele havia construído anteriormente. Percebe uma ordem de Deus agindo no nosso meio, na nossa vida, e também nós podemos tomar posse desta verdade. Agora já não são apenas esqueletos, na profecia de Ezequiel, agora nós vemos corpos bem definidos. Agora nós conseguimos ver aqueles que eram altos, aqueles que eram magros, aqueles que eram baixos, aqueles que eram mais morenos, aqueles que eram mais brancos, porque agora não eram apenas esqueletos, agora eram corpos perfeitos, com pele, com nervo, com o seu estado bem definido. É possível perceber a diferença e talvez até reconhecer aquelas pessoas, porque agora eles estavam em plena forma, ainda que não houvesse vida, os corpos agora estavam perfeitos. Talvez na nossa vida ainda não tenhamos chegado naquele patamar, naquele momento que nós queremos, no ideal que nós queremos e o ideal que nós buscamos. Ao olhar para o cenário da nossa vida, talvez você diga assim: mas ainda não está do jeito que eu quero. Mas calma, Deus ainda está trabalhando, tenha paciência. Perceba a ação de Deus, faça o mover de Deus, creia nessa etapa e Deus vai agir, Deus vai transformar. Deus não vai esquecer. Deus continua trabalhando, Ele continua agindo, Deus continua movimentando, Deus continua trabalhando em nós. Por isso, a gente não precisa desanimar por ver se as coisas ainda não estão do jeito que a gente gostaria. Em Deus há esperança. E agora nós chegamos então no terceiro passo do agir de Deus, de Ezequiel capítulo 37. Veja comigo esse terceiro passo. Está no verso 9 e no verso 10. Ezequiel 37, verso 9 e verso 10. A seguir ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Verso 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. Amém, queridos? Esse é o terceiro passo. Deus coloca vida aonde havia morte. Primeiro passo, Deus organiza aquilo que estava em desordem. Segundo passo, Deus aperfeiçoa a sua criação. Agora Deus coloca vida aonde antes não havia vida. Se nós lemos o Gênesis capítulo 20, capítulo 1, do verso 20 ao verso 25, nós vamos ver esse mesmo paralelo aqui no livro do Gênesis. O mesmo agir, a mesma forma de Deus operar. A partir do verso 20, perceba que a linguagem agora muda. Deus organizou a criação,
Deus deu forma para o caos, Deus cobriu com vegetação, Deus faz os luminares, a lua e as estrelas, mas é aqui no verso 20 que nós vemos que a vida começa a aparecer. Capítulo 1, 20 de Gênesis, Deus disse: encham as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra e sobre os céus. Assim Deus criou os animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoaram as águas de acordo com a sua espécie. Verso número 23, sejam férteis, multiplicam-se, enchem os mares, e assim aconteceu. Deus traz a vida, Deus faz surgir a vida, porque aonde não há vida, de fato não há esperança. Agora não são mais apenas ossos, na linguagem do profeta Ezequiel. Ele diz que viu os esqueletos sendo formados, ele diz que viu esses esqueletos recebendo a pele, recebendo os nervos, recebendo a carne, mas estavam sem vida no final do verso número 7, e depois então, a partir do verso 8 e do verso 9, o cenário começa a mudar, e agora no verso 10, Ezequiel profetiza, e o fôlego de vida vem sobre aquela criação. Meus irmãos, nós temos que buscar exatamente isso, a vida, a mudança, a transformação plena, a obra completa do Senhor. Não eram apenas corpos lançados ao chão, não eram apenas defuntos, agora o coração deles pulsava, agora o sangue corria pelas suas veias, agora eles tinham pulmões que inspiravam, a vida havia entrado dentro daqueles corpos, agora eles poderiam se mover, eles poderiam caminhar, eles poderiam sair daquela inércia. Por quê? Porque a vida de Deus estava dentro deles. Irmãos, enquanto a vida de Deus não ser colocada dentro de nós, através do Espírito Santo, nós vamos ser como apenas defuntos, ou pessoas inertes. Enquanto nós não orarmos e clamarmos para Deus nos encher com o Espírito, nós não vamos conseguir reagir e sair da situação em que nós estamos vivendo. Lembrem que nós temos que buscar esse ideal, é a vida de Deus, é o sopro de Deus, é a presença de Deus em nós, e isso se dá através do Espírito Santo. Deus, Ele não para de trabalhar em nós, Deus age em nossos corações. Se a gente olhar para trás, olhar para o passado, a gente pode ver o quanto Deus já fez, o quanto Deus já operou, o quanto Deus já transformou, o quanto Deus já agiu, e Ele está fazendo ainda mais, e Ele vai fazer ainda mais, porque Ele não vai descansar enquanto não chegarmos no ideal que nós temos, ou que Deus tem para nós. Ezequiel, ele profetizou, os ossos formaram esqueletos, os ossos foram cobertos, mas faltava vida, e agora a vida entra dentro daqueles corpos. Nós não podemos descansar enquanto a vida de Deus não estiver em nós, enquanto Deus não devolver a vida, enquanto Deus não fizer que o Espírito Santo haja dentro de nós, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Deus, Ele não para de trabalhar, Deus está agindo, Ele está transformando, e nós podemos ver o quanto de vida Deus tem colocado dentro de nós, e o quanto Ele ainda pode fazer, e Ele quer fazer. Devemos nós estar dispostos a receber isso, amém, queridos? E o último passo, esse último passo agora, ele depende muito mais de nós do que depende de Deus. Os 3 primeiros passos, eles dependem mais do Senhor do que de nós. Dar forma para aquilo que estava destruído é algo que Deus pode fazer. Aperfeiçoar a obra que o Senhor começou é algo que Ele pode fazer. Colocar vida é Ele quem pode fazer. Agora, o 4º passo depende de nós. E qual é o 4º passo? Está no verso 10. Na parte inicial do verso 10. O verso 10 diz: profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e, aqui entra o passo que cabe a nós, e eles se puseram em pé, um exército enorme. Não foi Deus quem levantou eles, não foi o profeta Ezequiel que levantou eles, não foi Deus que foi lá e pegou pela mão e ergueu aquelas pessoas. Lembrem que eram esqueletos jogados no chão. Lembram que aqueles esqueletos receberam carne, nervos, pele,
um corpo inerte. Lembre que Deus soprou dentro daqueles corpos a vida, eles ficaram com vida, respirando, olho abriu, coração batendo, mas eles ainda estavam ao chão. E o levantar agora cabia a eles fazer isso, porque é isso que a Bíblia declara, pelo menos na tradução que eu estou usando aqui. Eles receberam vida e se puseram de pé. Quantos de nós recebem vida, recebem a visita do Senhor, recebem a ministração do Espírito Santo, mas preferem ficar abatidos, preferem ficar no chão, preferem ficar jogados, não querem se levantar, não querem se colocar de pé, ou não dão passos para que isso aconteça? Por isso, meus irmãos, Deus, Ele pode levantar, Deus pode colocar em ação, mas isso depende muito mais da nossa disposição, porque Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Deus já deu os 3 passos que Ele precisava dar. Deus já agiu das formas que Ele agiu e que nós não poderíamos fazer, mas agora cabe a mim e a você dar esse último passo. Quando nós lemos o Gênesis, a criação do homem, a criação da mulher, é a perfeição da sua criação. Quando Ezequiel olha para esse vale de ossos secos, e agora já estavam de pé, como um exército forte, vitorioso, é o ideal, é o ponto final, é a plena ação de Deus. De um vale de ossos secos, Ezequiel agora vê um exército vitorioso. Do caos do Gênesis 1 e 2, agora nós vemos no final, verso 26 e 27, o homem, a coroa da criação, a mulher, a obra de Deus plenamente concretizada. Talvez, meus irmãos, falte para nós dar esse 4º e último passo. Talvez para mudar a sua e a minha realidade, nós precisamos agora nos colocar de pé, nos dispor a fazer isso, para que a gente possa mudar esta realidade. A profecia não terminou enquanto os ossos não atingiram o padrão de Deus, ou chegaram a ser aquilo para o qual eles foram criados. Faltava para aqueles ossos se colocarem em pé, se transformarem num exército, ou seja, pessoas unidas, lutando pela mesma causa. Isso é um exército. Aqueles ossos secos que estavam sem vida, não poderiam fazer nada, não poderiam mudar nada, mas um exército em pé, agora poderia sim agir e vencer e ser abençoado pelo Senhor. É assim que Deus age. A sua criação precisa chegar à perfeição. A obra do Espírito Santo em nós precisa mover, precisa transformar, precisa mudar tudo. Deus não para de trabalhar enquanto não atingirmos a sua imagem, a sua semelhança, a estatura de varão perfeito. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo, porque Ele quer que a gente se coloque de pé como um exército vitorioso, uma igreja vitoriosa, uma igreja que avance, né? Uma família que seja vitoriosa, que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Lutar contra a situação em que você e eu estamos vivendo depende de nos colocarmos de pé. Se você continuar deitado, se arrastando, ou abatido, ou oprimido, ou caído, você não vai ser vitorioso, você não vai mudar a realidade, você não vai mudar essa condição. O final do verso 10 diz: era um exército enorme. Lá no verso 14, porei o meu espírito em vocês, vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor, farei isso eu fiz, diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Deus queria trazer aquela nação de volta para a terra de Canaã, Deus queria que eles tomassem posse daquela terra, Deus queria que eles fossem vitoriosos, e para isso eles precisavam dar um passo na presença de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Esses são os 4 passos do agir de Deus. O mesmo que Deus fez em Gênesis 1, Deus pode fazer na sua vida, porque foi o mesmo que Ele fez em Ezequiel 37. Deus dá forma para aquilo que está destruído, para aquilo que está tudo bagunçado, para aquilo que está fora do lugar. Depois Deus aperfeiçoa esta obra. Deus começa a mudar a imagem, Deus começa a dar uma forma adequada. Depois Deus coloca vida, e por fim então nós devemos nos colocar em pé como um exército vitorioso. Se você puder fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor, eu quero terminar fazendo ainda algumas considerações para abençoar você nesta noite.
Assim como Ezequiel, meu irmão, minha irmã, visitante, você que está em casa nos acompanhando, às vezes nos deparamos com situações ou com pessoas que se encontram iguais àquele vale de ossos secos. Quem à sua volta está como aquele vale de ossos secos? Quem na sua família? Quem nos teus relacionamentos estão como aquele vale de ossos secos? Estão sem esperança, estão sem ânimo, estão sem fé. Pensa nessas pessoas agora, irmão, que estão vivendo essa realidade, que não tem solução para os seus conflitos, para os problemas, completamente entregues, abatidos, por não verem uma saída, uma solução, por não ver uma esperança, por não encontrar uma luz no fim do túnel. Como Ezequiel, eu e você, nós também devemos profetizar. Profetiza sobre a sua casa, profetiza na sua família, profetiza sobre os seus filhos, sobre o seu marido, profetiza na sua vida profissional, na sua vida financeira, profetiza sobre essas pessoas, para que a sua realidade possa mudar, e ela pode, ela vai mudar. Profetiza para que Deus restaure, para que Deus transforme a vergonha em honra, para que Deus transforme a tristeza em alegria, para que Deus transforme a dor em regozijo. Faça isso, abra os seus lábios, profetize. Deus pode transformar toda e qualquer realidade. Deus pode mudar tudo que está destruído. Deus vai agir, Ele vai transformar. Mas será que nós cremos realmente que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode mudar a realidade na qual você ou alguém da sua casa, da sua família está vivendo? Você crê realmente que isso pode ser transformado? Se você crê, você tem orado a Deus com fé para isso acontecer? Você tem pedido para Deus intervir, para Deus mudar, para Deus trabalhar? Se cremos, nós temos que orar, e a oração é a nossa forma de profetizar. Os nossos lábios vão lançar palavras de bênção, a nossa oração vai chegar diante do trono de Deus, e Deus vai movimentar os céus para mudar essa realidade. Jesus desafiou os seus discípulos a pedirem com fé, a orar com fé, conforme Mateus 21, 22. Mas qual é o tamanho da fé que nós precisamos ter para receber aquilo que nós estamos orando e profetizando? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para a nossa fé, e falamos: Deus, a minha fé é tão pequena, Pai, a minha fé é tão falha, a minha fé é instável. Qual é o tamanho da fé que nós precisamos ter para receber do Senhor aquilo que estamos pedindo? Segundo Jesus, o tamanho da nossa fé é igual o tamanho de um grão de mostarda. Mateus capítulo 17, verso 20. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Deus vai começar a agir, Deus vai começar a transformar, Deus vai começar a mudança, porque Deus pode fazer da morte surgir a vida. Precisamos ter fé, precisamos exercitar esta fé, para que Deus mude a realidade e haja esperança para os ossos secos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite a tua igreja se levanta para profetizar em oração a esperança para os ossos secos, a esperança, a transformação para aquilo que na nossa vida, ó Deus, não se encontra de maneira que agrada ao Senhor, ou que nós nos satisfaçamos. Profetizamos, ó Pai, para que aquilo que está destruído, aquilo que está quebrado, para que casamentos, para que relacionamentos familiares, para que relacionamentos profissionais, vida financeira, ó Deus, para que tudo isso seja transformado. Oramos para que o Senhor sopre o sopro de vida do Espírito sobre os nossos lares, para que o Senhor liberte aquele que está preso a um vício, a uma droga, ó Pai, a um sofisma, aquele que está preso a uma depressão, a uma tristeza, a uma amargura, para que o Senhor sopre para aquele que está endividado, para aquele que está com problema financeiro. Pai, sopra dos quatro ventos, sopra,
Deus envia a solução, traz, ó Pai, a esperança ao nosso coração. Talvez como Ezequiel, nós possamos olhar ao redor o cenário e dizer: Deus, eu não sei se isso pode mudar. Deus, a minha fé talvez é muito pequena para crer que isso possa ser transformado. Mas creia, profetiza, ore, que Deus vai agir. Talvez não no primeiro momento, talvez não de uma única forma. Deus vai começar a agir, Deus vai começar a tratar, Deus vai começar a juntar, Deus vai começar a dar forma. Mas não desanima, continua profetizando, Deus vai aperfeiçoar, Deus vai agir ainda mais. Não desanima, continua profetizando, Deus vai colocar vida, Deus vai restaurar plenamente. Ora, continua profetizando para que essa pessoa, essa realidade mude, e agora você possa ser vencedor e receber a graça e a misericórdia de Deus. Assim nós pedimos, ó Pai, porque cremos, oramos porque cremos, temos a confiança que o Senhor está conosco. Abençoa a tua igreja, que haja esperança para tudo aquilo que está seco nas nossas vidas. Renova, Pai, a nossa fé, renova a nossa comunhão com o Senhor, traga ânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos adorar a Deus, queridos. Quero chamar os irmãos do louvor. Guarde essa palavra no seu coração. Abra esse coração e receba de Deus essa palavra. Se algo está seco, se algo está sem vida, se algo está sem esperança, creia. Se o seu casamento, se a sua família, se o seu trabalho, se a sua vida financeira, se a sua fé, se a sua vida com Deus está seco, como o vale de ossos que Ezequiel viu, ora, profetiza, busque a mudança, porque Deus vai agir na medida da nossa fé. Vamos adorar.